Pode tomar o seu assento. Vocês que estão aqui embaixo, aí em cima na galeria, quero compartilhar com você a palavra de Deus. Eu sei que está um pouquinho difícil para o pessoal da segunda galeria ver a gente aqui, né? Mas fique o mais conectado possível, aí pelo telão, aí em cima, para você não perder aquilo que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou para alguns, né, ligasse a sua Bíblia aí no Salmos de número 15. Quero conversar com você acerca do que o salmista escreveu e nos deixou, que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, adverte, para que possamos sair daqui nessa noite abençoados, enriquecidos pela palavra do Senhor. Amém? Você vai ler aí na sua versão, ou se você puder, pode acompanhar aqui no telão. Para não chocarmos aqui com a minha versão, vou ler a que está aqui na tela, que você pode acompanhar, fazer o seu grifo, suas anotações. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Verso 2 em diante. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Pode seguir, gente. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. O Salmo começa com uma pergunta, e uma pergunta que parece fácil até a gente ler o restante dos versículos. Quem, Senhor, habitará no teu santuário? Quem vai morar no teu santo monte? O Salmo tem uma pergunta no primeiro versículo e respostas nos versículos seguintes. E a essas respostas eu vou chamar aqui de santidade prática, ou santidade na prática. As respostas denominam uma santidade prática. E a gente vai notar que desde o primeiro verso, nem todos os homens, mulheres, chegarão a ser cidadãos dos céus, ainda que sejam membros de uma igreja local. Nós vamos ver que nem todos os homens e mulheres chegarão a ser cidadãos dos céus, nem todas as pessoas desfrutarão da cidade celestial. E antes da gente analisar um pouco mais os textos, os versículos, a gente vai ler de novo, tentando ver coisas diferentes ou fazendo perguntas para o texto. Então quero que você me acompanhe mais uma vez. Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Começa a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade. Comece a fazer perguntas para o texto. Mas, Senhor, se a tua palavra mesmo diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, como nós vamos fazer isso? Senhor, quem poderá estar em sua presença, no seu monte santo? Aquele que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Mas, Senhor, Romanos 3:12 vai dizer que todos se extraviaram. Vai dizer que juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Como vamos, Senhor, fazer o bem aos demais e não ofendê-los? Se nós somos assim, se nós somos maus, diga-me, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Estou lendo em outra versão.
Mas, Senhor, se todos buscam satisfação própria, só isso. Se todo mundo corre por si neste mundo, se todo mundo busca o que é seu somente, não há ninguém que te busque, como vamos cumprir essas coisas? Senhor, diga-me, quem habitará no teu tabernáculo? O que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Mas, Senhor, de novo, não há quem faça o bem. Não tem. Não tem quem faça o bem, não há sequer um. Aí termina: quem assim procede nunca será abalado. E lembramos de Paulo dizendo aos Coríntios 2,16: para estas coisas, quem é capaz? Para estas coisas agora, quem é idôneo? E você se dá conta que, ao ler dessa maneira este salmo, fazendo perguntas, jogando para você na sua insignificância, sabendo que você não pode cumprir essas coisas, podemos perceber que estamos lendo acerca do próprio Deus. Quando estamos lendo esse salmo, estamos lendo acerca da pessoa de Jesus mesmo. Estamos vendo Jesus nesse texto. O próprio Salmo 15 nos revela a pessoa de Cristo, o único que pôde e pode fazer tudo isso de maneira perfeita. Eu não posso, você não pode. Eu só posso dar frutos de justiça se tenho Cristo na minha vida, para que seja Ele que produza esses frutos em mim, como fruto seu e não obras minhas. Só assim nós iremos conseguir. O que eu não posso em minha carne, Jesus pôde fazer por mim. 18, glória a Deus, amém. O que eu não pude fazer, o que eu não pude fazer, Jesus fez por mim. Minha justiça, diz a palavra de Deus, é para Deus como trapos de imundícia, mas agora com Ele se tornam frutos de justiça. Todas as respostas que o salmista nos dá de quem habitará na presença de Deus, e lembre-se, aqui não são requisitos necessários para morar em sua presença, porque quando a gente lê o Salmo, dá a sensação que a gente tem um monte de pré-requisito para morar na presença de Deus. Não, porque não há um justo sequer, mas são resultados. E aqui está a diferença, não são pré-requisitos, são resultados, um resultado de justiça produzido na minha vida, que é a justiça de Cristo, que agora vive em mim. É por isso que eu posso agora olhar para o texto e dizer, eu posso fazer, em Cristo. Eu posso produzir esses frutos de justiça por causa de Cristo, porque o Espírito Santo agora habita em mim. Jesus disse aos discípulos no Sermão do Monte, para que não fizessem como os religiosos do seu tempo. Mateus 5, verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, não se pode entrar no reino dos céus cumprindo obras apenas. Os fariseus eram excelentes nisso, e Jesus, no tempo dele, lutou veementemente contra eles, mas só poderá entrar nesse reino com uma justiça muito maior do que o cumprimento dessas obras, aceitando a justiça perfeita que é Cristo, satisfeita lá na cruz do Calvário. Porque não será produtos de obras feitas em minha carne, porque isso seria impossível, mas isso agora é resultado da justiça perfeita. Só Cristo vivendo em mim é que poderei habitar em seu tabernáculo e morar no seu santo monte. Se tem alguém aqui que quer saber se Cristo está vivendo em seu coração, poderá comprovar muito facilmente, se consegue ver em sua vida os frutos que hoje nós vamos conversar sobre eles. Frutos impossíveis de cumprir por nós mesmos.
impossíveis até mesmo de suportar, não aguentaríamos. Frutos que só podem ser produzidos por uma vida no Espírito. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Para poder morar no teu santo monte, no seu santo monte. E a gente está falando aqui, irmãos, de viver uma eternidade. É isso que o Salmo está dizendo, falando de viver uma eternidade com Deus. Diz que antes de morar no santo monte, precisamos habitar no tabernáculo. Há uma sequência lógica aqui no Salmo. Primeiro devemos habitar no seu tabernáculo. Isso vai nos falar acerca da comunhão diária com Deus. Porque o tabernáculo era um santuário portátil, onde Deus morava entre os israelitas no deserto. Mas no Monte Sião agora era o símbolo de uma eternidade com Deus, um lugar permanente da residência dos filhos de Deus. A pergunta de Davi era muito pertinente: quem poderia alcançar estes lugares? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, santuário? Então sublinhem a palavra na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular: habitar. Habitar. Na língua hebraica é viver em um lugar temporalmente, um tempo determinado, enquanto não se chega ao lugar definitivo. É o que fazemos todos nesta vida. Estamos peregrinando nessa terra. Você sempre ouve o pastor Oswaldo dizendo que nós estamos caminhando para o céu. Este é o nosso lugar definitivo, junto com Ele, desfrutando da presença dEle eternamente. Estamos aqui peregrinando nessa terra. Todos habitamos em algum lugar até chegar ao nosso destino final. Então Davi pergunta: quem poderá habitar no santuário enquanto vive aqui? Como poderemos, Senhor, nos encontrar contigo enquanto caminhamos pelo deserto dessa vida? Por isso, habitar no tabernáculo significa, fala dos nossos tempos de comunhão com o Senhor. Podemos ter um tempo de intimidade e comunhão direta com o Senhor. Esse tabernáculo não é um lugar físico agora, graças a Deus. Mas agora posso me encontrar com Deus em todas as partes, porque agora é em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4. Não é um lugar físico, posso encontrar com Ele em todas as partes. Não há paredes, não há limitações a um templo. É um livre acesso agora que temos graças ao sangue de Cristo. Podemos estar intimamente com Ele todos os dias, habitar no seu tabernáculo. A outra pergunta é: Senhor, quem morará no teu santo monte? E aqui a palavra no original é sarran, que significa lugar permanente, estabelecer-se em um lugar para sempre. Agora já não é um tabernáculo, não é um lugar passageiro, mas no lugar definitivo. Então nesse versículo nós temos duas coisas: não se pode morar no Monte Santo sem previamente ter habitado no santuário. Não se pode morar no Monte Santo, lugar definitivo, sem previamente ter habitado no santuário. Vida de intimidade, de comunhão com o Senhor todos os dias. Estamos vendo aqui um convite para habitar no tabernáculo temporalmente, para logo poder morar com Ele permanentemente no Monte Santo. João 14, versos 1 e 2 vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É o desejo de Deus que nós estejamos com Ele para todo sempre. É o desejo de Deus. Agora, de verdade, tem sido o seu anelo dia após dia? O que tem sido a vida em Cristo para você? O que tem sido a vida com Deus para você? O que é a vida cristã para você? O que são as práticas espirituais para você?
As palavras habitar e morar falam de comunhão íntima. E aqui na terra, esse habitar com o Senhor se consegue perseverando em pelo menos 4 coisas que conhecemos bem. Elas são a palavra de Deus, que a gente escuta, que a gente medita, e dela nos alimentamos dia após dia. Tendo comunhão com os irmãos, segundo lugar, habitando em comunhão uns com os outros, participando e obedecendo às ordenanças do Mestre Jesus e participando nas orações comunitárias e pessoais. Está resumido isso, o serviço da igreja, Atos 2:42. Isso é estar no tabernáculo, isso é entrar no tabernáculo, é o retrato da igreja militante, somos nós. O que nós estamos fazendo hoje no nosso viver diário: palavra, oração, intimidade e comunhão com Ele e com os irmãos. Assim nós poderemos dar os frutos que veremos, frutos que em nossas forças seriam impossíveis de cumprir. Quem está entendendo, diga amém. A maioria está entendendo. Só que parece que complica um pouco mais. Diga graças a Deus. Pouquinho graças a Deus, eu sabia. Depois de analisar a palavra habitar e a palavra morar, nos damos conta que, incluso alguns que hoje acreditam que habitam no seu tabernáculo, não chegarão a morar no Monte Santo. Eu disse agora há pouco. Tem muita gente que acredita. E Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 23, vai provar isso. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos que hoje acreditam que habitam no tabernáculo não chegarão a morar no Monte Santo. Precisamos ter certeza de que estamos habitando em seu tabernáculo. O mundo não é o nosso lugar. Estamos peregrinando nessa terra. Você precisa ter essa segurança, você precisa ter essa certeza. Como o pastor Oswaldo Júnior disse há pouco, os sofrimentos dessa vida faz a gente lembrar, nos ligarmos que há muito mais, há uma verdadeira vida que está por vir, está por chegar. Estamos peregrinando nessa terra. Estamos apenas tendo alguns insights do que será o reino de Deus em sua plenitude, o que será morar com o Senhor, o que será desfrutar da sua própria presença eternamente. Pode imaginar isso? Pastor, mas como eu posso saber se estou habitando nesse tabernáculo? Nos próximos versículos vemos de maneira prática quem poderá chegar a morar no Monte Santo. E a próxima lista de conselhos tem a virtude de mostrar para a gente se estamos sendo chamados a morar no Monte Santo. Mas não é só para conhecimento, não é só para você saber, mas essa lista tem outra virtude: fazer você entender o propósito de Deus para a sua vida e entender se você está mesmo focado em morar no Monte Santo ou apenas em passear de vez em quando no tabernáculo. Se você realmente quer ficar no Santíssimo Lugar ou quer só estar no átrio de vez em quando. Serve para chamar a nossa atenção, para ver qual é o nosso foco. Quando abraçamos a fé em Cristo de verdade, quando estamos seguindo a fé em Cristo de verdade, estamos fazendo com um coração sincero. Tem muita gente só preocupada com as coisas desta vida. Tudo gira em torno desta vida. E a palavra de Deus para nós é: cuidado, porque aqueles que esperam no Senhor somente nesta vida serão os mais infelizes dos homens. E esses conselhos de Deus e repreensão para nós, para que nós não andemos na nossa própria opinião. Seguir os conselhos de Deus sempre nos trará vida nessa terra. Quem pode dizer amém por isso? Seguir os conselhos do Senhor sempre trará vida para você.
São conselhos que têm a ver com o trato aos demais, atitudes corretas na vida, na economia, como fazer que meu irmão se sinta melhor em sua relação com Deus. Vai falar acerca de murmuração, de críticas dos demais, mas em essência é como vivermos em amor. É a essência. Como vivermos em amor. Amor que devemos dar da mesma maneira que quiseramos receber. Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma senão amor. Tudo se resume nisso. Ainda que vivamos aqui, devemos respeitar as leis dessa terra, devemos respeitar os nossos governantes. A Bíblia diz que a nossa cidadania está nos céus. E eu vou ler para você. Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Essa cidadania tem requisitos. Essa cidadania, irmãos, tem uma constituição. E sabe qual é o principal artigo dessa constituição? João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí a gente tem que perguntar: estamos de verdade vivendo assim? Estamos de verdade vivendo nessa plenitude? E os versículos do Salmo 15 vão nos desafiar. Se a gente tem esse artigo vivendo em nosso coração, não como uma letra morta agora, mas como vida de fé e de prática, tenho certeza de que o resto das normas que estão nesse salmo serão simples de praticar, porque você tem o principal, o amor de Deus enraizado no seu coração, que te dá força para cumprir tudo e se tornar agora em frutos de justiça, porque Deus agora habita em você. Serão agora frutos de justiça. É Cristo vivendo em nós. Serão agora só obras da carne, impossíveis e muitas vezes dolorosas de cumprir. E um resumo aqui das normas é o seguinte: o fruto de um cidadão dos céus que vamos ver nesse salmo são esses. Primeiro, íntegro em seus passos. E o segundo é junto com o primeiro, porque ele é íntegro em seus passos, ele pratica atos de justiça. Eu estou descrevendo de novo o Salmo 15. Verdadeiro em seu coração, amável com seus amigos. Ele tem cuidado com suas amizades, com seus amigos, com quem anda. Alguém cuja cidadania o leva a ser fiel em suas promessas, incluso que quando cumpri-las, ainda obtenha danos ou prejuízos. Alguém misericordioso em seus negócios. Conselhos 1, 2 e 3 está no versículo 2 do Salmo 15. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Fica comigo. Habitará com o Senhor aqui e na eternidade quem anda, quem faz e quem diz algo. Quem anda por um caminho, e a Bíblia vai dizer quem é o caminho. Quem é o caminho? Cristo, Jesus, eu sou o caminho. Faz o que esse caminho dita, justiça. Pratica atos de justiça. Fala a verdade em seu coração. Quem é a única verdade que nós conhecemos? Como disse aqui no começo, nesse Salmo 15 nós estamos vendo a própria pessoa de Jesus. Integridade, o que significa? Quando você olha para a vida de Jó e vê toda aquela desgraça acontecendo na vida dele, então sua mulher lhe disse, lá em Jó 2:9, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Essa mulher está dizendo: olha, diante das circunstâncias, como o seu coração não pode estar dividido, o meu já está dividido, eu estou com raiva, amaldiçoa esse Deus e morre. Como conservas o seu coração íntegro? E Jó disse: você fala como uma louca, porque Jó tinha um coração íntegro que segue a Deus, aconteça o que acontecer.
Aconteça o que acontecer, nós estamos firmes. Aconteça o que acontecer, a minha fé é em Deus, não é nas circunstâncias, não são nas coisas, ela é inabalável, ela está no Senhor, a minha rocha, o meu escudo, o meu esconderijo, o meu refúgio no tempo da angústia. Os rios podem correr, o vento pode soprar, mas essa casa, sua vida, seu coração não vai cair, porque está firmado sobre a rocha. Integridade com Deus. Jó tinha um coração íntegro e segue a Deus, aconteça o que acontecer. Ele não muda de dono, ele não muda de plano. Crente que chega, crente que vai, crente que abraça a fé e agora não abraça mais a fé por causa ou a causa das circunstâncias. Um coração que não é íntegro, se mudar os planos, o coração dele também muda. Isso está falando de falta de integridade. E Jó 1:21 vai dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só um coração que confia pode dizer isso. Só um coração que está cheio de Deus pode dizer essas coisas, porque não é fácil. Alguém que não é íntegro não vai entender isso, porque tem um coração dividido, tem muitos donos, tem muitos deuses, tem muitos senhores querendo governá-lo. E Mateus 6:24 vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Quem é o dono do seu coração? Quem é íntegro pratica o que é justo. E isso vai dizer o versículo do Salmo 15: ele vive em integridade e pratica a justiça. Quem anda pelo caminho que é Jesus, produz os frutos que só se pode ter em Jesus. João 15:5 vai dizer: quem permanece nele dá muito fruto, porque sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Andar com integridade é um processo, irmãos. Andar em integridade é um processo, e se exige manutenção da árvore. Esse mesmo capítulo de João 15 vai dizer: para que a árvore continue dando frutos, ela precisa ser limpada, podada, para que dê mais frutos, porque aquela que não dá fruto, ela é cortada. Corte é diferente de poda. Deus vai enviar poda na sua vida, mas é para que você continue dando frutos, frutos de justiça, para a glória de Deus. Agora fala para você mesmo: ser podado dói, mas é para o teu crescimento, é para que você continue produzindo. Por isso que vida de integridade com Deus é um processo. Tem poda para continuar crescendo e dando frutos. Essa poda acontece sempre quando a gente esquadrinha a palavra de Deus. Quando a gente olha para dentro da gente, refletindo tudo que está escrito, diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Limpa-me, Senhor, sara-me, faça-me melhor. Isso dói, aquelas coisas que você quer conservar, mas sabe que precisa deixar para continuar frutificando. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Você aceita esse desafio? Você aceita esse desafio? Como é possível andar por um caminho de integridade e ter o resultado do que este caminho implica? E continua dizendo agora no versículo 2, na parte B: e de coração fala a verdade. Irmãos, vocês sabiam que pessoas podem dizer uma verdade com a boca, mas não tê-la no seu coração? Pode dizer, pode declarar uma verdade com a boca, mas não tem nada dessa verdade no seu coração. Para andar por um caminho de integridade, essa verdade que é Cristo não deve estar só em sua boca, mas vivendo em seu coração. A verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. E você sabe o nome dela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é conceito, não é ideia, é viver, é se encher de uma pessoa. E de coração fala a verdade.
Como posso falar essa verdade em meu coração? Quando a gente olha para a vida de Marta e Maria escolhe aquela melhor parte, e Marta lá afanada com as coisas da sua vida, Maria escolheu a melhor parte porque já estava no seu coração, ela já queria desfrutar daquilo. O ativismo, que eu posso chamar de ativismo eclesiástico de Marta, pode ser interpretado como obras da carne, tudo que fazemos inclusive para o Senhor, mas sem entendimento, vai produzir aborrecimento, falta de propósito, cansaço, e o que pior, vai produzir também no nosso coração soberba. Obras mortas produzem morte. E o texto vai nos ensinar: só uma coisa é necessária. Porque Jesus disse isso lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você estiver ligado nele, todas as outras coisas acontecem, todos os outros frutos vão acontecer na sua vida. Você vai conseguir produzir, e para a glória de Deus, uma coisa é necessária. Verso 3, parte A, é a quarta coisa: o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Irmão, ser terno, ser amável, é não caluniar, é não aceitar calúnias ou reprovações que vêm dos demais. É difícil, mas é o caráter mesmo de Cristo vivendo em nós. Essa é uma pergunta para a gente guardar. Você consegue fazer com os Judas da sua vida o que Jesus fez com o dele? Não entendi, pastor. Você consegue fazer com os Judas da sua vida o que... Amigo, a que vieste? Sabendo de tudo o que ia acontecer? Não, pastor, aqui não leva desaforo para casa não. Irmãos, ou você vai viver no Espírito, ou você vai viver na carne. E sempre que você decidir por agradar você vai desagradar o outro. Toda vez que você quiser resolver na carne, sua carne vai sair satisfeitíssima, mas no seu espírito pobre, fraco, dizendo: falhei. Mas todas as vezes que você fizer e decidir as coisas no Espírito, conforme a palavra te orienta, você vai sair vigoroso, forte no Espírito, mas a sua carne vai falar assim: seu molenga, você falou que ia falar, não falou nada. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu monte santo? Caluniar é inventar coisas sobre alguém, coisas que não são verdades. Caluniadores são pessoas que vivem vendo as falhas dos demais e são incapazes de encontrar suas falhas diante dos seus próprios narizes. A pergunta é: quantos de nós estamos nesse grupo? Provérbios 10:18 vai dizer: o que difama é insensato, é nécio, é louco. Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19, vai nos ensinar que Deus detesta aquele que causa contenda entre irmãos. Não dá tempo da gente ler tudo, vai guardando. Dizendo de outra maneira, a pessoa que pertence ao reino dos céus é alguém que cuida da sua língua. Aleluia aqui. Pessoa que pertence ao reino dos céus é alguém que cuida da sua língua, cuida o que diz dos seus irmãos, cuida o que diz dos seus amigos. Está vendo? É por isso que a gente precisa de Cristo. É por isso que necessitamos Cristo. Porque por nós mesmos não podemos, somente Cristo pode fazer com que eu considere o meu próximo superior a mim mesmo, que eu ame os meus inimigos, que eu não faça calúnias, que eu não fofoque por aí. Você sabia que tem uma ordem para você não fofocar? Está na Bíblia? Pastor, eu quero anotar, mandar para uma amiga. Anota aí Levítico capítulo 19, verso 16.
Levítico 19:16. Põe aí na tela pra gente. Olha lá. Troca a palavra ali, mexeriqueiro, por fofoqueiro. Vamos ler? 1, 2, 3. Não andarás como... Só até aí. Só até aí, tá bom. Não andarás como fofoqueiro entre o seu povo. A gente fala muito durante o dia, irmãos. A gente fala muita coisa, o dia todo conversando, o dia todo falando. E quantas dessas palavras são verdadeiras? Quantas dessas palavras são limpas, são saudáveis, são bálsamos que produzem alívio na vida do outro? Quantas dessas palavras, se formos pesar na balança, são produtivas? E a gente está falando de cidadão do céu. A gente está falando de pessoas que vão morar no céu, ou que desejam morar no céu. Conselho 4, vem de não fazer o mal ao próximo. De onde vem este mal? Do nosso coração, porque a Bíblia diz que é daqui que procedem todas as saídas da vida. Por isso o cidadão do céu precisa orar. Diga comigo, precisa orar, para tirar do coração todo o mal que vive em mim. A oração faz com que eu me enfoque em Cristo e me coloque no lugar do outro, como Cristo fez comigo. Ele fez comigo isso, e eu preciso fazer isso também. Preciso me sondar. Não admite nenhuma reprovação contra o desprezado. Ou seja, quem Deus rejeita, o salmista também rejeita. Mas quem Deus ama, o salmista também precisa amar. E é isso que ele está ensinando para os cidadãos do céu. Como posso ser responsável, pastor, de uma coisa que eu nem estou sabendo que eu estou fazendo? Orando. Ore. Ore para que os pecados ocultos sejam revelados no seu coração. Ore. Se você pedir para Deus hoje um extrato da sua semana, do seu comportamento, você escaparia? Eu ouvi um tímido não na congregação. Mas qual é a sua resposta? Conselho 5. O que aos seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Aqui está falando também de cuidado com quem você anda. Depois leia o Salmo 1, se você não conhece. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Como está a sua vida? 2 Coríntios 6,14 vai dizer, olha que comunhão tem a luz com as trevas. E aqui não está falando propriamente de pessoas que você tem que ter cuidado ao falar, porque a gente tem que falar com todo mundo, até para pregar o evangelho. Você tem que falar com todo mundo, tem que amar todo mundo. Mas como você escolhe os seus amigos? Com quem você anda? Quais são as pessoas que estão de verdade te incentivando a caminhar com Deus, a cada dia ser uma pessoa melhor em Cristo? Quem são essas pessoas que estão ao redor de você? A segunda parte diz para que valorizemos aqueles que têm o mesmo caráter dos cidadãos do céu. Honra os que temem ao Senhor. Você precisa fazer isso, honrar aquelas pessoas também que temem a Deus. A gente precisa ser meticuloso nessas coisas. Conselho 6, o que jura com dano próprio e não se retrata. Quando alguém promete e não cumpre, não está só quebrando uma promessa, mas também está pecando contra Deus. A pessoa que faz isso habitualmente, como regra, como estilo de vida, ela não tem o caráter de Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus é fiel em suas promessas, e nós somos chamados a ser parecidos com Ele. Acontece, não vou dizer que não acontece. Por isso eu disse, ressaltei, quem faz isso habitualmente, como estilo de vida, não tem o caráter de Deus no seu coração. Uma das características que deveríamos sermos conhecidos pelos demais é esta: nós cumprimos com a palavra dada, ainda que tenhamos prejuízo nos nossos interesses. Um monte de irmão que deve irmão e ninguém fala nada e não dá satisfação, e faz coisa errada, aí fala que vai sair da igreja porque achou uma igreja mais perto. Não é verdade. É porque não consegue mudar. É porque não consegue dizer assim, olha, eu falhei,
Me perdoa. Aí tem irmão que vai falar assim: eu perdoo, pastor, mas fala para ele pagar. É outro assunto, é outro estudo, é outra mensagem. Não dá tempo. Não só cumpro a promessa quando saio ganhando, mas inclusive quando saio perdendo. É o que está dizendo o Salmo 15. Não volta atrás. Deus não muda. E se somos filhos de Deus, se supõe que devo parecer com Ele e fazer as mesmas coisas que Ele faz. Conselho 7, verso 5 do Salmo 15, parte A. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Irmãos, no seu passaporte celestial, bem na capa dele está escrito assim, ó, Reino dos Céus. Está falando de onde você é. Está falando da sua cidadania. Está falando de onde você pertence. Reino dos Céus. Os súditos desse reino devem ter um coração generoso. Qualquer negócio que não se acomode ao caráter de Deus é chamado de roubo. Não ter misericórdia dos outros também é pecado. Esses dias eu li aqui: aquele que fecha os olhos à oração, ao clamor do necessitado, também vai clamar e não vai obter resposta. Olha o que Deus está chamando a gente para fazer, como Ele quer que a gente se porte. Usura. Usura significa morder. A raiz da palavra é mordida. Usura. Morder alguém em suas propriedades, de tal forma que devoramos o que ele tem, até o ponto de oprimi-lo. A prática da usura consiste em que você oprima a alguém de tal maneira que o converte em seu escravo. E essa pessoa agora não consegue sair, pois já é escrava. E isso é o que fazem algumas instituições na nossa sociedade, até legalizadas. E é claro, os agiotas. Por isso, muito cuidado. Quando eu dei um estudo aqui sobre agiota aqui na igreja, um monte de agiota ficou bravo comigo. Tem que rever. Mas pastor, é errado pedir emprestado? É errado pedir dinheiro no banco? Toda classe de empréstimos com juros é considerado então usura. Em termos gerais, já sabemos que nós não devemos nos endividar. Essa é a máxima. Amém? A Bíblia nos ensina a não nos endividarmos. Mas antes de responder a isso, quero que você preste atenção no que realmente pretende a palavra usura nesse texto, para ver se nós estamos fazendo ou não em nossa vida diária. Porque se a gente generaliza essa resposta, até o próprio tráfico comercial na nossa sociedade seria impraticável. Não tinha jeito de fazer. Usura significa morder, é a raiz da palavra hebraica, tudo a causa da cobiça e da ganância. Então, eu uso a mordida por causa da minha ganância. Eu uso a mordida por causa da minha cobiça. Se eu aceito a usura e sei que é se tornar escravo, eu já tenho claro que não devo me submeter a esse tipo de escravidão. Porque para contrapor, o pastor Júnior leu esse texto de 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ou seja, não compre algo que você não precisa. Se contente. E é difícil para os consumistas dizer amém. Não entre em escravidão por um crédito que você não pode pagar. A prática da usura é a opressão ao necessitado pela cobiça de ganhar muito. Os cidadãos do reino dos céus nunca irão querer tirar proveito de algo prejudicando alguém. Eu preciso ouvir um amém. Os cidadãos do reino nunca irão querer tirar proveito de algo prejudicando alguém.
Outra palavra no texto que você encontra é que não aceita também suborno. Aceitar um suborno para enganar algo ou alguém. No reino dos céus, suborno é aceitar ou receber um presente em troca de fazer ou não alguma coisa e que essa ação ou omissão prejudique alguém. O pastor ficou confuso. Aceitar suborno para enganar algo ou alguém. No reino dos céus, suborno é aceitar ou receber um presente em troca de fazer ou não alguma coisa e que essa ação ou omissão prejudique alguém. Na América Latina, quando eu estava lá no México, e você era parado na blitz, era comum a pessoa que não é íntegra dizer assim para o guarda: aceita uma mordida? E pasmem, é a própria raiz da palavra usura que a gente está conversando aqui. Na América do Sul, nos países latinos, se usa essa palavra, mordida, para tentar subornar, tentar vantagem em algo. Quem diligentemente procura agradar a Deus nessas coisas, diz o último versículo, nunca cairá, nunca será abalado. Quem diligentemente procura agradar a Deus nessas coisas, nunca se resvalará. Aí lembramos do apóstolo Paulo dizendo de novo: quem está capacitado para tanto? Somente aqueles que permitem que Jesus governe suas vidas. Se você permitir isso, meu irmão, você vai fazer essas coisas e muito mais, e você não será confundido, não será abalado, não será envergonhado. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Somente alguém como Jesus. Somente alguém como Jesus. E graças a Deus, graças ao novo e vivo caminho que foi aberto pelo sacrifício na cruz, nós podemos entrar agora no tabernáculo de Deus. Nós podemos agora entrar no santíssimo lugar, e podemos fazer isso todos os dias. Isso é algo maravilhoso, porque entrar ao templo, irmãos, era um sonho para qualquer judeu. Isso só podia o sumo sacerdote, e uma vez no ano. Agora Filipenses 3:20 vai dizer: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O véu do templo agora se rasgou de alto a baixo, e nós temos agora livre acesso. Nossa cidadania é o céu. A gente não vive segundo os padrões deste mundo, segundo os valores deste mundo, mas segundo os valores do reino dos céus. Por isso a gente sempre está orando: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Já acontece lá, devemos reproduzir aqui. O registro da minha ata de nascimento está lá: cidadão do céu. A sua está lá? A sua está lá? Pessoal da última galeria, a sua está lá? E saber que você tem esse novo nascimento em Cristo, essa nova cidadania, deveria te encorajar, te impulsionar, te animar a viver como este salmo nos convida, livre da escravidão do pecado, porque agora somos filhos de Deus, que devem todos os dias caminhar em santidade, negando a nós mesmos. Livres agora do pecado, da injustiça, livres agora da mentira, livres agora de fazer mal ao próximo, da infidelidade nas coisas que prometo, ainda que ocasione perdas em cumprir essas promessas. Livre da falta de misericórdia, de ter vantagem sobre os demais, por aproveitar-me de suas necessidades. Que Deus nos livre. Antes não podia, ou melhor, antes a gente nem queria fazer essas coisas. Não é que não podia, a gente nem queria. E este agora é o milagre de Jesus vivendo em nossos corações. Por favor, lembre-se dessa frase: pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas a fé que salva
não está só. A fé que salva produz os frutos que acabamos de ver no Salmo de número 15. Produz vida, vida de um caráter vivido em Deus como filhos de Deus. E não é esse caráter, irmãos, eu termino dizendo, que nos permite entrar no tabernáculo e morar no Monte Santo permanentemente. Esse caráter me mostra, esse caráter me confirma que Cristo está vivendo em mim, que Cristo está dentro de mim, me outorgando agora uma justiça que antes eu não tinha e não poderia conseguir com meus próprios méritos, que produz agora frutos que em minhas forças seriam impossíveis de produzir. Então, esses frutos não são garantia, presta atenção, não são garantia para a entrada no Monte Santo ou para habitar no tabernáculo. Na verdade, são a prova de que eu já entrei. É a prova de que eu já estou lá. É a prova de que eu já estou vivendo o reino dos céus aqui na terra. Que essa mensagem não seja um simples sermão no seu coração, mas que desperte em você o anelo de entrar no tabernáculo para assim poder habitar com Ele. Você pode ouvir muitos bons sermões em muitos lugares. Se você está vivendo durante anos escutando sermões, mas o Senhor não fala com você, tenha consciência de pelo menos algumas coisas. Deus não se compromete com incrédulos. Não se compromete. Ele não vai revelar os segredos do seu coração para aqueles que não são filhos. Outra coisa que você poderia levar em consideração hoje, nem tampouco Deus dá ouvido para desobediente, que não quer obedecer e viver a sua palavra, ou com aqueles que pegam partes das escrituras que só lhe interessam. Isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Ou aqueles que vêm ao tabernáculo, vêm à presença com motivações erradas, de maneira errada, com a vida errada. Não venha para a presença do Senhor com motivações erradas. E olhando para tudo que os salmos hoje nos diz, deveríamos perguntar: desejo de verdade ter uma relação íntima com o Senhor em seu tabernáculo? Desejo ser transformado de tal forma que eu produza esses frutos como consequência da minha intimidade com Deus, e não querendo fazer por meus esforços? Ou você está vindo aqui por uma experiência social, ou querendo ter algumas amizades? Você está vindo aqui para as pessoas reconheçam sua capacidade? Ou está vindo aqui até para arrumar um namorado, uma namorada? Ou está vindo aqui porque você quer abraçar um evangelho que te disseram que se você o aceitar, você terá uma vida melhor? É certo que a vida com o Senhor é a melhor coisa. É certo que com o Senhor a vida é sempre melhor, mas é melhor de acordo com os propósitos de Deus. É melhor de acordo com os parâmetros do reino de Deus, e não com o sistema deste mundo. E por que não é melhor segundo os parâmetros deste mundo, pastor? Porque a primeira coisa que o evangelho genuíno vai requerer de você é que você morra para você mesmo. Isso você não vai ouvir em lugar nenhum. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus desperte em você o desejo profundo de entrar em seu tabernáculo, de estar em sua presença todos os dias, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Queria que você recorresse comigo à oração de autoexame, porque esse salmo é como o fogo para o ouro e como a fornalha para a prata. Poucas orações são tão acertadas para iniciarmos uma verdadeira relação íntima com o Senhor e estar em seu tabernáculo, como essa oração do Salmo 139, versos 23 e versos 24. Leia comigo no telão. Um, dois, três. Sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.